Claquete 2 filmando. A hora que começar, você dá só apertar o vermelhinho, tá? Pessoal, eu estou com 5 grupos aqui, pessoal. É isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Cadê os textos? Não tem? Não, você tem outra pessoa. Tinha 7. Agora tem 5. Bom, Falta de falar não foi. está entregue, zerou, acabou. Pronto. Teve muito tempo, muita chance, muita. Pronto. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter daqui a pouquinho a apresentação das colegas, né, a Marta e a Ana. Elas vão apresentar aqui o capítulo do livro que eu escrevi junto com a Carla Ferro sobre a aprendizagem motor, sobre demonstração, que foi uma experiência, né, um experimento em relação à demonstração do professor verbalizando e também a demonstração por vídeo, fazendo uma comparação da aprendizagem, se você consegue atingir a aprendizagem e como é que essa aprendizagem se reflete ao final, né, da prática. Bom, basicamente hoje eu vou começar falando sobre como é que a gente se aproxima do aprendiz, como a gente quer que ele realmente receba, né, a primeira informação referente a uma habilidade motora. Você quer que ele aprenda aquela habilidade ou ele quer aprender aquela habilidade de curso. O que você vai fazer então, né, para que ele receba essas informações, primeiros dados referentes à habilidade motora? Vocês viram lá no processamento de informações, precisa de um estímulo externo, né? Qual será esse estímulo, né? De que maneira você vai se aproximar do seu aprendiz e efetuar o que a gente chama de instrução da habilidade? Você tem que instruir, né? Você tem que dar as primeiras referências para ele poder efetuar a habilidade. Então, nós temos alguns métodos que a gente chama da organização da aprendizagem, e esses métodos são divididos em demonstração, verbalização, a propriocepção através do toque sinestésico, você dá uma informação sinestésica e a pessoa faz o processamento proprioceptivo, e temos também a prática real. Eu vou começar pela prática de execução real. O que é a prática de execução real para aprender uma habilidade? Alguém já aprendeu a nadar no método antigo, método dos avós ou não? É assim. Eles iam até o Rio Tietê, naquela época podia nadar, né? Você vai aprender a nadar. Tudo, né? Jogava a pessoa, a prática real, a pessoa nadava, saía nadando. Você aprendeu assim, aí o método funciona, você aprendeu a nadar. Ela aprendeu a nadar, funciona. Você tem algum grau psicológico com relação a isso, mas não vai fazer igual, né? Não há necessidade.
Então essa é a prática real. Às vezes as pessoas, por uma questão, como eu falei aqui, aqueles movimentos culturalmente determinados pela sociedade, pela cultura da região, a pessoa, por estar ligada àquilo, né, ela aprende e vai fazendo execução real. O que acontece com o menino em vários lugares aí da periferia? Ele não sai treinando, jogar bola. Ô pessoal, vamos jogar bola. Estou passando, vamos jogando bola. Então, execução real. Bom, vai aprender com a própria prática. Né? Ele recebe uma instrução do próprio meio, da cultura ambiental. Agora, um dos métodos mais usados é a demonstração. O que seria a demonstração, pessoal? A demonstração nada mais é do que uma representação cognitiva do movimento. Você efetua uma demonstração de uma habilidade, você executa para alguém receber, através do estímulo visual, aquela informação. E ela vai criar primeiro, como dizia Gentili, né, nas fases de aprendizagem, como dizia Fitz, vai captar a ideia do movimento, vai captar a coordenação global do movimento, vai olhar aquilo lá e vai fazer uma representação mental de como executar aqueles movimentos. Então a demonstração é muito utilizada. A verbalização, pessoal, a verbalização nada mais é do que uma descrição linguística do movimento. Eu posso muito bem, através de palavras, usando o significado correto das palavras, dar informações por meio de uma unidade linguística, né, que é o nosso idioma, e direcionando a execução de uma habilidade. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui daqui a pouco sobre isso. Vamos fazer isso daí. Depois a gente pode combinar demonstração com verbalização. Isso é muito utilizado. Você demonstra e vai explicando, vai verbalizando a descrição do movimento, dando já algumas dicas importantes para a descrição do movimento. E por último, né, pessoal, existe o contato sinestésico, onde eu posso, a partir do momento que eu toco na pessoa, eu mostro o que eu quero que ela faça e ela pode aprender uma nova habilidade ou um movimento específico. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da demonstração. A demonstração, ela parte do princípio de que tem que ter alguém para executar a habilidade. Esse modelo, a gente chama de modelo. Né? Esse modelo pode ser um modelo expert, virtuoso. Por exemplo, se eu quiser trazer aqui alguém para ensinar a bandeja do basquete para vocês, aí o meu amigo Michael Jordan, eu convido ele, vem aqui a qualquer momento, né? E executa aqui para vocês a bandeja do basquete. Poxa vida, né? O cara é um perito motor, ele está na fase autônoma há muitos anos já, né, da bandeja do basquete. Ou eu posso pegar, né, o professor de basquete, aí ele jogou um de basquete e tal, o professor pode fazer. Ou eu mesmo posso fazer. Olha, pessoal, a bandeja do basquete, você tem que dar tantos passos, tem que levar o braço em direção à cesta, né? Tem uma tabelinha menorzinha, você tem que bater a bola lá, que ela, com segurança, 99% das vezes ela vai entrar dentro do cesto e para atingir. Esses passos, você dá um passo já saudando, né? Se você é destro, você começa com o passo com a perna esquerda, se você é canhoto, você dá o passo com a perna direita. Tá? Então, o modelo é importante. O que seria mais importante? Um modelo mais expert, mais perito, ou aprender com o próprio colega? O que acontece? Né? Você está fazendo a bandeja, você está lá no final da fila e você olha o primeiro fazer. Né? Fala, opa, o professor deu a demonstração, mas ele está fazendo de outra maneira, vamos fazer igual. Então a gente pode aprender com os próprios colegas, os próprios aprendizes também. Tá certo? O que seria melhor? Os estudos, até a década de 90, eles falavam que os aprendizes aprendiam muito mais com os aprendizes. Então, existem algumas modalidades onde as práticas são coletivas, como judô, ginástica artística,
que o aprendiz ele tem uma facilidade muito grande de olhar os outros a fazer. Né? E ao olhar, né, ao visualizar a habilidade, ele acaba recebendo elementos e ele vai processando esses elementos, naquele processamento de informações que vocês lembram, imagino, né, passa pelo estímulo externo, vai para o mecanismo perceptivo, o mecanismo decisório vai tomar a melhor seleção do movimento, vai para o mecanismo efetor, que vai integralizar, classificar, integralizar o movimento, e você vai realizar o movimento. A partir do momento que você recebe mais informação, mais estímulo, feedback extrínseco você está recebendo. Tá certo? Atualmente, as pesquisas, a última que nós vimos aí, eu estudei em 2002, a demonstração feita por modelos famosos, ou modelos veículos, acabam sendo muito mais, vamos dizer, mais produtiva para o aprendiz. O que pode haver é um diferencial de controle dessa apresentação. Como é que você controla um modelo? O modelo, se ele vem aqui, o Michael Jordan, faz muito rápido o movimento, talvez vocês não entendam o movimento a primeira vez. Nossa, ele é muito bom, né? Mas que bonito, ele fez assim, mas como é que eu faço isso daí? Ele fez tão rápido, né? Então, aí o aprendiz acaba controlando o modelo. Então, você pode repetir as passadas, por favor? Ou ele mesmo faz de uma maneira mais pedagógica, né? Trabalhando, né? Segmentando a habilidade, né? Fazendo primeiras passadas, depois a elevação do braço, depois como você joga a bola na tabela. Então ele pode segmentar de uma maneira mais... O aprendiz acaba controlando o modelo. Tá? E outra coisa que pode ocorrer, em alguns casos muito interessante, é a automodelação. A pessoa própria se filma ou pede para alguém filmar, ela assiste aquela filmagem, tá? E acaba, né, verificando os próprios erros, verificando, né, que ela pode melhorar. A gente faz muito isso com arbitragem no judô, onde existe uma certa elegância para você fazer os movimentos, né, para indicar os gestos. Então, a gente trabalha muito com o espelho. A pessoa vai no próprio espelho e faz a automodelação. Ela acaba executando os gestos técnicos, né, os gestos de pontuação, de enfermidade, e ela vai melhorando esses gestos. Tá? Então, a demonstração traz esse quadro de referência e ela fornece como o movimento deve ser produzido. Ela fornece dados de como o movimento deve ser realizado. Está claro isso, pessoal? Tudo bem? Demonstração? A demonstração, pessoal, tem um outro fato muito interessante. Quando ela é utilizada junto com a verbalização, ela acaba dando melhores resultados. Os estudos do Adam, do Cúmprio e o meu estudo que eu fiz, né, que a Marta vai apresentar, comprovam, né, que a demonstração aliada à verbalização acaba produzindo aprendizagem de uma maneira bastante efetiva. Então, na natação, na ginástica, no judô, né, nós vimos uma habilidade do judô, a gente acaba tendo uma produção, uma produtividade boa no processo de aprendizagem. Tudo bem? A verbalização ela é muito importante em vários sentidos. Né? O primeiro sentido é que como você usa o tom de voz, como você usa o significado das palavras. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você se aproxima de uma criança e você usa uma linguagem técnica. Então você chega e fala assim: olá, criançada, vamos fazer uma flexão com os joelhos, estendendo o braço à frente. A criança começa a chorar, né? Ela sai correndo, né? Ela desiste da aula, fala para mim que não gosta de educação física. Né? Agora, numa palestra, num seminário, numa universidade, você sempre usar as palavras corretas. Então, quando você for se definir uma movimentação, né, onde você estende o seu braço e não estica, porque quem estica é lençol, né? Certo? Você estica lençol.
né? Estender o braço, estender a perna, tá? Você faz a extensão, você faz uma flexão. Vocês vão aprender isso daí, esses termos, mas é importante você já se habituarem a utilizá-los. Como eu insisti aqui para vocês usarem Jogos Olímpicos e não Olimpíadas. Não tem sentido falar Olimpíadas. Então, a unidade linguística é importante para você se comunicar com a sua plateia. Quando você vai descrever um movimento, mais importante ainda, tá? Você precisa tomar cuidado como você se aproxima das pessoas, como é que elas vão entender isso daí. Tá? É interessante, uma vez uma professora estava treinando as crianças para fazer quadrilha e ela usava de gesto e falava algumas coisas para crianças de 5 a 6 aninhos. Aí uma hora ela falou assim, né? Estava tocando lá. Gira, gira, né? Que era para eles continuarem, né, a rodar. Em vez de ela falar, continua na roda, que dá uma ideia diferente para a criança. Gira. Aí o que as crianças fizeram? Ué, ela aprendeu a girar, pessoal. Então, quando você, né, trata de usar o verbo, né, que ela entendeu aquilo daquela maneira. Aí ela punha a mão na cabeça, né, falava, que difícil, né? Porque ela não sabia se expressar para aquela plateia. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que a gente estuda a fase de desenvolvimento, vê o que a pessoa entende cognitivamente, o que ela pode realizar, né? O que ela pode realizar também em termos de movimentos, né? Para você não exigir mais do que ela pode fazer também. Tá certo? Então a verbalização é importante. Imagina, pessoal, vocês entrando numa aula para descrever dessa maneira aqui. Meu, como vocês vão dar chato, velho. Essa aula hoje vai ser sobre administração. Professor de filosofia? É isso. Boa tarde, professores. Raulzinho. Você deve se expressar. Nossa. Apresentação do vocês estão me ouvindo? Todo mundo está ouvindo. Que bom. Já pode pegar o lugar do professor, hein? Espero que a aula tenha sido produtiva hoje. Que vocês possam sair daqui sabendo que a representação, verbalização, a expressão corporal. Alguém tem alguma dúvida? Então, pessoal, o tom de voz, a postura, né, quando você vai apresentar alguma coisa é muito importante. Tá? Então, o significado que você usa das palavras, tudo isso conjunto faz a diferença para você chamar a atenção e provocar um estímulo auditivo adequado para que você possa verbalizar o movimento. Eu vou pedir para que vocês levantem. Vamos descrever com habilidade de leitura. Só descrever. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar e vocês vão fazer, tá? Tá. Se eu conseguir, né?
Perna esquerda à frente. Ligeira flexão do joelho. Mão esquerda em concha, como se estivesse segurando uma bola, colocada à frente na altura da cicatriz umbilical. O outro braço vai ser estendido para trás, a mão em formato de concha, vai se aproximar da outra mão que está segurando uma bola imaginária e vai bater firmemente por baixo da bola de tal maneira que ela passe pela rede que está à sua frente. Já! Tudo bem, pessoal? Eu podia muito bem falar assim, né? Chegar para vocês e falar assim, ó, pessoal, nós vamos fazer a habilidade do saque do corpo. Só demonstrei agora. Na outra, o que eu fiz? Só verbalizei, vocês foram segmentado o movimento e vocês foram construindo a habilidade. Poderia fazer os dois ao mesmo tempo. Pessoal, né, coloquem a perna esquerda à frente, colocar antes de vocês, né? Tá? E segurem a bola na frente, na altura. Então você vai demonstrando e vai verbalizando. Tudo bem, pessoal? Dá para fazer as duas coisas. Tá? Por último, pessoal, tem as informações sinestésicas, né? Que são informações onde você tem um contato corporal com a pessoa, certo? E aí você consegue dar uma informação e ela realiza o movimento. Tudo bem? Vou solicitar a presença do Gabriel.